O que é um sintoma de baixa testosterona em alguém? Tipo, de verdade. O que alguém pode falar, puta, talvez eu deva ir me consultar? Olha só, é difícil falar baixa testosterona porque muitas vezes, Monark, o paciente ele tem uma testosterona que é baixa, mas para ele é normal. A gente chama isso de RCV, Reference Change Value, né? O que a gente estuda no consultório? A gente estuda o paciente. Então, a gente tem uma planilha onde a gente avalia exames a cada 2 ou 4 meses. Então, a gente tem uma linha do tempo do que é o exame desse paciente. Então, tem muito paciente que a testosterona normal dele é 450. Tem outros que a testosterona normal é 850. Tem aí, tudo aí no meio. Tá? Então, é difícil falar o que é o sintoma da baixa testosterona. Eu posso te falar o que é sintomas que você deve procurar o médico. Tá? Então, vamos começar um por um. Que se você tiver esses sintomas, alguma coisa você vai achar. Primeira coisa, percepção de que você está mais cansado para fazer as coisas que você normalmente fazia. Essa percepção de mais cansado, ela pode se manifestar de duas formas. Primeiro, uma sensibilidade maior ao esforço, ou seja, você faz um esforço menor e você se sente mais incapaz de lidar com ele. Segundo, uma incapacidade de continuar funcionando em um meio de esforço. Antes você sentia o cansaço e conseguia seguir adiante. Hoje você não consegue mais. Terceira coisa, você pode ter alterações do que é a sua percepção de fome e saciedade. São coisas diferentes. Fome, quero comer. Saciedade, consigo parar de comer quando eu quero. Capacidade anorexígena, capacidade de não comer. Normalmente, esses estados de cansaço, eles fazem com que o teu corpo interprete que existe uma necessidade de energia. Então, você começa a perder o controle da sua capacidade de se alimentar. Isso é um sinal que tem alguma coisa errada com você, porque isso já é um controle central, é um controle neurológico. A gente tem sistemas muito delicados que cuidam disso. Interessante. E você tem que ser capaz de parar de comer quando você começa, e você tem que ser capaz de não comer quando você não quer. Só que não comer quando você não quer já é uma coisa que demora mais para você perder. Que é a primeira coisa que a gente perde a capacidade de parar de comer quando a gente começa. Outras coisas interferem aí e que tem muita relação com função hormonal. Né? Não só de testosterona, hormônios sexuais, mas tem função, o estradiol também conta nisso, mas tem função, por exemplo, tireoide. Né? A tireoide ela dá uma sensação de tão baixa energia que o sujeito, um dos sintomas se chama sugar craving. Né? A pessoa precisa de açúcar. Por que ela precisa desse açúcar? Porque toda vez que você come um açúcar simples, e fique atento se você tem essa sensação, principalmente se você come açúcar e de repente você tem um ânimo que aparece do nada. Toda vez que você come açúcar, você transforma uma grande quantidade de T4, que é um hormônio estocado, em T3, que é o hormônio ativo. E essa transformação, ela te dá uma disposição. Isso é uma coisa que... Isso acontece comigo, hein? Sim, isso que eu ia falar. Às vezes em quando eu falo, nossa, preciso de um doce, do mano. nada, caralho, preciso de comer um doce. Mas você percebe que preciso de um doce não é uma coisa real? O real é, preciso de comida, por que eu não preciso de um churrasco? Porque o churrasco não vai dar aquela sensação de... Exatamente. Então, o que está acontecendo? Por que tem essa sensação de... é isso que é o lance. Entendi. Outra coisa, variação do paladar. A gente tem uma necessidade de comer algumas coisas que necessariamente o nosso cérebro ele meio que sente falta disso. Tem um nome muito engraçado, vocês vão rir, chama pica gravídica. Sabia que vocês vão rir. Pica gravídica. Não tem como não rir, né? Não Porra. tem. Né? Os dois são bons, tá e é ligado? um nome que uma parte complementa a outra, né? Que faz sentido, né? Mas, por exemplo, é aquela história de mulher grávida ter vontade de comer tijolo, cabo de vassoura, né? Por que é isso? Isso daí é uma alteração, não deixa de ser uma alteração nutricional e que muitas vezes tem relação com alguma função metabólica que não está organizada. Sensação de mal-estar depois que você come, aquela sensação que você fala, nossa, agora eu queria um caixão para morrer e ressuscitar, né? Isso também é um mau sinal. E eu acho que eu preciso me consultar com você, cara. Cara, tudo isso que você tá falando aí, tirando o lance do açúcar, porque eu não sou muito chegado, não. Mas o lance de... Quando você falou que, porra, quando o teu corpo tá cansado, ele começa a achar que tá faltando energia que tu quer comer, pá. Porra, tu me definiu, cara. Não, mas é verdade. Aí você percebe que, assim, você nem tá com fome, mas você quer comer. E sabe qual é o grande problema? E, assim, tem uma série de outros sintomas. Se a gente for começar a falar, então a gente vai de cima para baixo. A gente nem começou a falar dos neurológicos. Ainda tem cognição, tem memória, sensação de recompensa.
controle da ansiedade, da agressividade e Sensação da irritabilidade. de recompensa. Fala um pouquinho dessa da sensação de recompensa. Sensação de recompensa, a gente está falando do que é a organização de alguns núcleos no nosso cérebro, tá? Então... Porque eu não sinto essas... Eu não tenho mais essa parada, tá ligado? Claro que tem, você fica mó feliz que você ganha de alguém no jogo, porra. Não, mas não, porra, não é disso que eu tô falando. Mas esse é o mesmo Não, eu tô mecanismo. falando de, pô, por exemplo, eu não... Os caras falam pra mim assim, porra, maneiro o trabalho que tu tá fazendo, ou coisas do tipo assim, no macro, não tô falando de um joguinho, tô falando no macro, minha sensação é sempre de indiferença. Blazer. Então você está falando de dopamina e adrenalina, tá? Isso você vai entender, você nunca mais vai esquecer, tá? O nosso cérebro, ele tem linhas de nos proteger, tá? E essas linhas de proteção, elas alteram que a nossa tomada de decisão. Então existe um equilíbrio muito perfeito entre alguns locais. Vou falar os nomes para você escutar uma vez. Striatum dorsalis, núcleo accumbente, amígdala e núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Esses são 4 que a gente lida com mais frequência, tá? Striatum dorsalis é um núcleo de neurônios no nosso cérebro onde ele fica medindo constantemente os títulos de alguns neurotransmissores. Neurotransmissor, ele é simplesmente uma substância química que transfere uma informação de um elétron de um neurônio a outro. Perfeito, obrigado. E esses neurotransmissores, quando a gente olha isso, quais são os que a gente olha com mais frequência? Dopamina e noradrenalina. A dopamina é aquilo que desperta a tua iniciativa de fazer as coisas. Ela está concentrada aqui na sua região frontal da cabeça, que é o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, por exemplo. Por quê? Porque essa área, Igor, é o grande simulador do seu organismo. Então, se eu te chamar para, por exemplo, comer um ceviche, você simulou peixe cru, não quero. Paulo, obrigado, não gosto. O que não acontece, por exemplo, quando você está bêbado. Né? Quando você está bêbado, o que aparecer na sua frente, você come. Por quê? Porque você está desfrontalizado, você desligou o seu órgão simulador. Mas vamos continuar lá. Vamos pegar a propaganda do iFood. A gente estava aqui, 1 da tarde, 1h30, né? Por que nessa hora a gente jogou um sanduíche na tela? Porque o teu cérebro olhou aquilo e o teu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, ele simulou. Nossa, que bom seria se eu comesse um hambúrguer agora, porque está na hora do almoço. Seu nível de dopamina sobe. Você pega o seu telefone. iFood, hambúrguer. É a dopamina que te move pra tomar essas decisões, assim? Pediu o hambúrguer, beleza? Esse tá funcionando, Igor. Você teve... E aí, a gente vai chegar no lance da satisfação, tá? Só que quando esse hambúrguer chegou 40 minutos depois, algumas vezes, você já deve ter sentido assim, pô, mas eu tava com vontade de comer macarrão. O que é isso? A dopamina subiu, fez você tomar decisão, caiu e sobrou o quê? Sobrou para noradrenalina, que é essa sensação de satisfação mais duradoura, fazer esse meio de campo. Só que quando chegou o hambúrguer, você queria macarrão. Muitas vezes a gente não sente essa satisfação porque existe uma incoerência entre o ato feito e o resultado dele. Guarda isso numa caixinha. Vamos voltar para o striatum dorsalis. Ele está medindo dopamina, noradrenalina. Pá, 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 pá. Ele fala para o nosso núcleo accumbente o que está acontecendo. O título está assim. E o nosso núcleo accumbente, ele interpreta. Tô bem, tô mal. Exemplo. Tuas filhas vão ficar adolescentes. Aí, com 13 anos, elas vão pedir para você levar elas para Disney e o dólar tá R$4,50. Cara, você vai fazer das tripas coração, você vai pagar uma passagem caríssima, fila, lá. Quando chegar na Disney, e assim, ela tá aqui em São Paulo, eu quero ir, porque se eu não for, eu vou morrer, porque todos meus amigos foram, só eu não fui, você não gosta de mim, minha mãe não me ama, eu fui adotada. Cara, é toda... Coisa de adolescente. Exatamente. Chegou na Disney, pisou na porra do parque. Essa isso. Aí você quer falar assim, uma porrada. Acorda! Por quê? O núcleo accumbente, ele é sensível a variações hormonais, tá? Num adolescente, o que você mais tem é variação hormonal. Então ele faz essa leitura de percepção de recompensa ou não de uma forma muito inacurada. Por isso que é difícil você ver um adolescente que está 100% equilibrado o tempo inteiro. Né? Ele está escutando uma música de corno lá,
sofrendo, ou então ele tá, sei lá, dando heavy pulo, alucinado, né? Ele tá sem comer, ou então ele tá lá comendo, fast food mais nervoso que tem. Aliás, você já viu, conta nos dedos, quantos adolescentes, por exemplo, gostam de comida japonesa? Por quê? Porque comida japonesa, você sente o sabor aqui, no paladar, no nariz, não na boca. E, por exemplo, um fast food, um hambúrguer, você sente aqui, super salgado. O que ela quer? Ela quer água? Não, ela não quer água, ela quer um refrigerante, super doce. Quem que toma vinho? Nós 4, nós 3, né? Por quê? Caralho, Igor, falou que você tá tão gordo que você conta como 2. Não, Aí. contou com o Contei Jean, o pô. Sérgio. É. Então, por que a gente toma vinho? Onde você sente o vinho? Aqui. Então, o que você percebe? Você percebe que essa sensação de recompensa, né, ela existe numa determinada situação de equilíbrio. A gente falou, com ciclo de esteroide assim, com implante hormonal mal indicado é assim, e na adolescência é assim. Por isso que o adolescente ele tem essas insatisfações tremendas e tem essas satisfações, né, abruptas e explosões de euforia. Isso faz com que ele tenha não é uma fragilidade desse sistema, mas uma necessidade dos pais, por exemplo, lidar com os adolescentes de forma a não romper os laços. Por quê? Se você é pai, se você é mãe, você está numa situação dessa, e se você está estressado, cara, você vai querer dar um pega no seu filho, dar um expor, você vai fazer isso, pelo amor de Deus, não rompa o laço. A vida dele é assim, ele está aprendendo a mexer com esse aparelho. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que lidar de um jeito onde você mantém o respeito, mantém a autoridade, porque limite todo mundo precisa. Né? Agora, não vai gritar, não vai berrar, não vai bater, isso daí não adianta. Que é o que em casa rola um negócio que eu chamo de castigo dinâmico. Eu dou tudo para minhas filhas, mas eu tiro. Ah, você tá de castigo. Ou então, na realidade, eu falo assim, você tá de castigo. As bichas travam que não passa pensamento. Por quê? Porque o castigo não tem data. Quando que é a data? Quando eu olhar pra ela e ver que ela mudou a atitude dela. E não adianta me alisar, agradar, beijo, paizinho. Eu sou o ruim, né? A minha mulher é... Cara, eu queria ser filho da minha mulher. Impressionante, cara. Ser filho da Roberta Carbonari... Mas que tipo de castigo tu dá pra mais nova? Cara, pra mais nova... Então... O castigo o é Igor assim... querendo dicas. Eu quero dicas. Tá bom. Cara, a Duda e a Clara, elas são completamente diferentes. Elas são maravilhosas naquilo que elas são. A Duda tem 17, é uma mulher, né? Ela tem muita iniciativa, ela tem muita argumentação. E ela é uma pessoa muito de agir, né? O que às vezes me preocupa, por quê? Porque às vezes ela considera pouco o que são as consequências das coisas. A Clara, nesse sentido, ela é o contrário. Ela é como eu, assim. Ela é medrosa. Ela não age. Ela pensa. Se deixar ela pensando, a decisão é tomada por ela. O que é uma coisa que eu me preocupo com ela. E quando a Clara, ela cria uma situação que ela se atrapalha, né, o que eu faço? Eu afasto ela daquela situação até ela sentir que ela precisa aprender a lidar com aquilo melhor para voltar para lá. Por exemplo, sei lá, uma situação hipotética, tá? Ela brigou com as amigas. Clara, vem cá. Você não vai mais brincar com suas amigas até você aprender a brincar. Ah, mas foram elas falaram isso. Assim, tudo bem. Sempre vai parecer culpa dos outros. Mas é aquilo que é a sua culpa. Porque a gente não briga. Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando você souber lidar com as suas amigas, você volta a falar com elas. Não tem problema nenhum. Pode procurar outra coisa para você fazer. Mas eu não vou deixar você sair de casa agora. E você não vai encontrar suas amigas. Aí ela fica moada, não sei o quê. E a Clara, apesar da idade dela, né, ela sabe se expressar. Então ela vem comigo quietinha, dá um beijo no meu ombro, porque volta e meia eu tô trabalhando, ela chega, dá um beijo no meu ombro, olha para mim, fala, papai. Ela me chama de papai. A Duda me chama de paps, a Clara me chama de papai. Papai, eu entendi o que o senhor falou, eu não posso fazer isso. Você aprendeu isso? Ótimo, pode sair para brincar. Se isso demorar um dia, Igor, é um dia de castigo. Se demorar um ano, é um ano de castigo. Se demorar uma vida.
aquelas pessoas ela não vai ver mais, porque ela não sabe lidar com elas. E se ela não sabe lidar com elas, de duas uma. Ou todos vão se machucar, o que inclui ela, que é o meu problema, ou só ela vai se machucar, que ela é o meu problema. O meu problema é ela. Né? Se todos se machucam, ou se ela se machuca, eu estou sendo muito sincero, o meu problema é minha filha. Então ela precisa saber lidar numa situação de estresse e pressão. E se ela não sabe lidar, ela tem que pensar naquilo, usar o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal dela para aprender a lidar com aquele negócio. Para a gente falar ainda da questão da percepção da satisfação e do que é a recompensa. Então a gente tem esse equilíbrio. A gente tem a nossa amígdala, que foi o que eu faltei falar para você, que cuida da nossa ansiedade, irritabilidade e compulsividade, né? E ela fica antagonizando nosso núcleo ventromedial. Tem um cara chamado Daniel Kahneman, e esse cara escreveu um livro muito interessante, que eu ganhei da minha mãe, Heloísa, que chama Rápido e Devagar. E o que ele fala nesse livro? Ele fala justamente, ele faz uma análise através da neurociência do que são as nossas tomadas de decisão. Aquilo que você não pode responder na hora. Se você não precisa se defender de uma agressão imediata, nunca tome essa decisão. Pare. Pense. Você está tirando da sua amígdala, que vai responder com agressão, ansiedade e compulsão. E você está jogando para o seu córtex ventromedial, que vai simular aquela situação, as potenciais, né, complicações, e aí vai avaliar aquilo que vai acontecer. Passagem da história, vamos dar um exemplo disso. Elizabeth I, ela foi rainha da Inglaterra, ela foi traída por uma outra rainha que foi deposta, que era católica. Elizabeth I era protestante. Rei Filipe, que era o rei da Espanha, a Espanha era a potência dominante na época, né? Uma potência navegadora, tinha uma esquadra de navios maravilhosa, né? Extremamente potente. Eles estavam fazendo uma conspiração. Para quê? Para depor a rainha Elizabeth, que era protestante, né? E empossar a rainha, a outra rainha católica. Tudo bem. Ele começa um trânsito de mensagens entre o rei Filipe e essa rainha, né? E eles fizeram isso com um único propósito, de fazer o quê? De que essas mensagens fossem descobertas. Por quê? Porque uma vez descobertas essas mensagens, ia-se saber que, ou ia-se acusar a rainha católica de traição. E a punição para traição ao reinado e à rainha é morte. Rainha Elizabeth, seguindo o que era o conselho dos seus conselheiros, condenou a rainha católica à morte e cortou-lhe a cabeça. Rei Filipe fez o quê? Você matou ou ordenou o assassinato de uma rainha católica. Isso, pela lei do papado, é contra o princípio do seu reinado. A gente vai fazer guerra com você. E ele entendeu isso como uma declaração de guerra. Se ela tivesse parado um minuto para pensar e falar assim, esses caras querem que eu mate essa mulher, ela nunca ia ter feito isso. Bom, o que aconteceu na história? Essa história, né, eu não lembro o nome da batalha, mas o fato é que a esquadra espanhola foi em direção à Inglaterra, teve uma tempestade descomunal, afundou a esquadra espanhola e só por isso que a Inglaterra não passou para o domínio da Espanha e se tornou novamente católica à frente dessa rainha que eu não lembro o nome. E por isso que a rainha Elizabeth ela permaneceu. Caralho. Mas isso é um exemplo na história disso. Quem dá cu da sorte aí. Quem dá cu da sorte. Exatamente. E é aquela história. E aí você para pensar. Cara, vale a pena separar 2 minutos para você pensar no que você vai fazer? É. Vale. Quanto isso tempo... mudou um pouco a minha vida, cara. Esse lance de pensar antes, tá ligado? Porque, porra, eu já fui um cara difícil de lidar, tá ligado? Que tudo respondia que assim, sem pensar muito. E depois que a merda tava feita, eu, caralho, fiz merda. Igor, ninguém é fácil de lidar. Só a gente é fácil de lidar. Você já parou pra pensar que você pode olhar pra você ontem que é uma coisa desleal com você e falar que você era um cara difícil de lidar. Por que é desleal com você? Porque você tá olhando para um Igor de 15 anos, 20 anos, a partir da visão de um Igor de 30 e tantos. Quantos anos você tem? 36. Desculpa. Você tá olhando para você 18 anos atrás com a visão do Igor de 36. Faz isso, cara. Isso é culpa. Isso é ruim. Isso te machuca. Porque ninguém é fácil de lidar. Tem gente que finge ser fácil de lidar.
Mas ninguém é. Todas as pessoas querem o que elas querem, do jeito que elas querem, na hora que elas querem. E se elas não têm isso, as que são mais... como fala? As que são mais ardilosas, elas criam mecanismos para chegar nessa situação. As que são mais impulsivas, elas querem tomar aquilo na briga, que não tem um jeito certo e errado. Aquilo são formas. Né? Você não consegue qualificar isso. Né? Então, o que faz a gente, na verdade, observar isso é um amadurecimento que você foi submetido. Você foi obrigado a pensar 2 vezes. Todos nós tivemos situações onde nós fomos viscerais e fomos, né, extremamente agressivos. A questão é, o que custou para a gente mudar? Pensa no que você passou de vida, o que você enfrentou, as coisas, os nãos que você levou. Cara, isso é um assunto legal porque isso eu acho que vem muito de encontro daquilo que é você se conhecer. Né? A história do Rain, né? Reconhecer, aceitar, investigar e não identificar. Você foi. Né? Você não tem culpa por causa disso. Todo mundo é assim. Caralho, agora eu tô me sentindo bem. Olha lá. Que bom. Antes eu tava me sentindo merda. Por isso que ele é um médico. Que bom, meu.